Ops, charritanos! O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Acho que vocês estão percebendo aqui pelo cenário. Vai ser com uma convidada muito especial. Continua assistindo para você descobrir quem é. Eu sou a Leide e sejam bem-vindos ao Conexão Cigana. Hoje viemos visitar a companhia Luna Ritana e estamos aqui com a dirigente, Manu Matos. Manu, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui visitando a sua casa e de você estar participando desse vídeo com a gente. Então, por favor, se apresenta pro pessoal. Eu sou a Manu, dirigente da companhia, acompanho o canal deles desde o começo, acho que é um conteúdo muito interessante para quem está começando agora e quem já está no meio, exemplo que a gente usa os vídeos deles aqui nos estudos e acho que é uma iniciativa muito importante. E obrigada a vocês pelo espaço. E imagino que muitos que estão acompanhando aqui agora não saibam que o projeto do Conexão é um projeto um pouquinho antigo, antes do primeiro vídeo, que a gente tentou fazer esse projeto e a Manu era a de frente aqui, que ela, no caso, que era como se fosse a apresentadora do Conexão, mas, enfim. Aí agora, quem sabe, a gente consiga trazê-la de volta para apresentar também junto comigo Conexão para vocês. Então, vamos começar a entrevistar a Manu. A gente está até com fichinhas hoje, mas vai ser algo bem dinâmico, não precisa ficar com medo, Manu. Mas a primeira pergunta é: como foi o seu primeiro contato com o povo cigano? Meu primeiro contato, na verdade, foi desde muito pequena. Eu não tenho uma lembrança exata de quando isso começou, mas eu tenho a minha prima, né, a Savanes Narvik, que é uma bailarina muito conhecida no meio cigano, na parte cultural. E desde muito pequena, assim, tenho lembranças dela dançando dança cigana, dança do ventre, nas festas de família, e nessa época ela já tinha essa parte, né, da cultura, da dança, e isso me fascinava muito. E dali eu comecei a ter umas intuições, comecei a ler mãos, coisas desse tipo, e a espiritualidade na minha família começou muito cedo, tanto para mim quanto para o meu irmão. Só que pra gente que era muito católico, isso foi um pouco assustador. Pra nossa família foi muito assustador. E na época eu comecei a ir com a minha mãe em algumas tendas espirituais, né, cigana, que na época a gente achava que era uma coisa muito longe da vertente espiritual. E a gente começou a conhecer, eu comecei a ficar muito fascinada com isso, comecei a aprender com o que eu via e desde então eu não parei. Porque realmente o povo cigano é um povo muito encantador, né? A gente não pode ver algo que fica encantado, querendo saber cada vez mais. Então, Manu, como você falou que essa cultura, esse contato com o povo cigano é desde muito nova, como que é essa sua relação, digamos assim, com o povo cigano até hoje? E se você sofreu quando era nova preconceito e se ainda sofre hoje em dia? Assim, até hoje eu às vezes olho para trás e vejo que é muito difícil para uma pessoa, tanto da cultura mesmo quanto da espiritualidade, seguir por esse caminho, porque na minha época de criança, na escola, e muitas vezes eu escutava da espiritualidade cigana, não fala que você é cigana, que você vai sofrer perseguição, não fala que você convive com a gente, porque tem a perseguição tanto da parte da questão espírita quanto da questão cigana. E conforme eu fui seguindo os anos, eu também quis conhecer um pouco da cultura. Então eu fui conhecer as pessoas, os ciganos de verdade. E eu me assustei como as pessoas são preconceituosas, como isso é assustador. Então, assim, na época que eu estudava, eu sofri muito preconceito. Até mesmo você estar usando uma rosa, eu lembro de pessoas que estudavam comigo usar isso como deboche para me ofender, de ser perseguida com faca, coisas assim muito assustadoras. E eu era muito criança.
Então, é óbvio que muitas vezes você pensa em desistir, você não quer, sofri preconceito pela idade, até mesmo dentro de casas espíritas, de achar que minha espiritualidade não era para aquele momento e de ouvir que eu não deveria estar dentro daquele meio ou não deveria não seguir meu caminho, né? Por ser muito nova. Mas eu acho que quando a gente tem uma missão, tudo caminha para a gente seguir, porque assim, muitas vezes eu quis desistir, mas sempre vinha alguma coisa, alguma espiritualidade, até algum cigano mesmo de sangue me dava força e fazia com que eu quisesse estar ainda nesse caminho. Nossa, eu imagino como deve ter sido, digamos que traumático, né? Você falou que foi perseguida, deve ter sido muito traumático realmente para você, mas que bom que aparentemente você superou esse medo e o povo cigano mostra que está sempre do seu lado, te ajudando a passar por isso. Então, Manu, o que te levou, por ser tão jovem, não vamos expor aqui a idade das pessoas, ter uma casa espiritual, que no caso é a Companhia Luna Ritana, que estamos aqui nela hoje? Na verdade, não era uma coisa que eu queria, porque me assustava muito por eu também não achar que eu estou pronta. E era uma coisa que eu fugi, mas uma hora aconteceu. Na verdade, foi uma questão assim, da casa que eu frequentava, haviam ciganos onde eu tinha muita confiança, como tenho até hoje, que chegaram e falaram, olha, vai chegar um momento que você vai ser uma dirigente. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde correr, só que eu tentei correr, eu fui em outras casas, eu fui a outras doutrinas, e em todas as doutrinas religiosas eu escutava isso. Até mesmo em questão cabalística, sempre saía isso pra mim. E é uma coisa que me assustava muito, porque você ser dono de uma tenda espírita, de um centro espírita, ou de qualquer doutrina religiosa, é você cuidar de vários adultos com várias imperfeições, várias manias, vários problemas, né? Cada um tem seus problemas, cada um tem suas qualidades, seus defeitos. E você lidar com tudo isso é muito complicado, como você disse, sendo tão jovem. Muitos momentos eu tinha vontade de viver a minha juventude, porque essa responsabilidade veio muito, muito cedo, mas ao mesmo tempo eu escutava assim, sua missão não é essa. E meu último momento assim fora da companhia, antes de abrir, eu fui até uma cigana mesmo de sangue, na qual eu aprendi muito, e ela falou comigo, ela falou assim, olha, eu tô vendo aqui no seu jogo que chegou a hora, você vai ter que abrir isso e essa é a sua missão. Você escolheu isso antes de vir ao mundo e chegou a hora. E logo em seguida eu ganhei esse quadro, que é de uma pintora até famosa do meio espírita, né? A Maria do Carmo da Hora. E a menina que me deu de presente, ela falou comigo, ela falou assim, isso aqui eu quero que vá para sua Tissara. Esse é um presente do cigano Vladimir para você. E assim, dali em diante eu falei, agora não tem mais pra onde correr. Responsa, né? Deu aquela intimação assim, ó, o quadro tá aqui, leva pra casa. E assim, pra mim, quando eu saí dessa casa, onde eu cresci praticamente e sei muito do que eu sei hoje, o Vladimir, que é o dirigente da casa, falou comigo, o dia que você der seguimento ao seu trabalho, muitos dos meus filhos seguirão ao seu lado. E foi assim, exatamente. Assim que eu falei na época com o meu irmão, a gente decidiu abrir, foi automático. Vieram muitas pessoas e a gente ficou assustado, porque a gente não esperava. Era para ser uma coisa pequena e virou a Tissara que se tornou hoje. E a Tissara... Vai atrapalhar, né? Barulhinho de cachorro. Parou. Não parou. Gente, desculpa o barulho do cachorro do vizinho, mas a gente segue por aqui. E quando que começou? Há quanto tempo tem a companhia? A Tissara a gente fundou em 2017
E eu fiz uma pequena pausa em 2019, porque como a gente vem falando durante a entrevista, eu cheguei no momento que eu falei assim, eu não quero mais isso, chega e acabou. E nesse período, assim, começou a acontecer muitas coisas que eram sinais de que eram para voltar. Então, no ano passado, final do ano passado, eu falei, não, chegou a hora. E aconteceram muitas coisas que me levaram a isso e eu decidi retornar. Mas a Tissara foi fundada em 2017. Antes da próxima pergunta, que eu acho que ela deve ser um pouquinho polêmica, vamos falar aqui que a gente está até com, além do cenário da casa, né, da companhia, que a gente tem aqui essa mesinha que está muito bonitinha, com quadro, mandala, e esse corcelê aqui muito bonito, que é da Optia Cigana, que é uma lojinha online da nossa convidada, Manu. E lá eles fazem essas coisas belíssimas. Então a gente vai deixar aqui, aqui embaixo, até na descrição mesmo, o @, da lojinha para quem quiser, que tem uma coisa mais linda que a outra. Tem bijuteria também, né, Manu? Conta pra gente. Imagens, temos imagens, temos quadros, temos mandalas com fotos, corcelês e bijuterias. Temos um pouquinho de tudo. A gente vai estar deixando aqui na descrição o link para vocês irem lá correr, aproveitar que tem cada peça maravilhosa. Vocês não podem deixar essa oportunidade passar, né? Mas então, vamos lá para a pergunta que talvez não seja tão polêmica assim, só dei um terrorzinho para vocês. Quais seriam os pontos positivos e negativos de ser uma dirigente? Vou começar pelos pontos negativos, porque eu acho que é o que mais assusta, né? O pior para mim de todos é porque assim, as pessoas têm uma visão dos dirigentes em geral, de qualquer doutrina espiritual, seja ela católica, evangélica, espírita, que temos que ser perfeitos, que a gente não pode ter falhas, que a gente não pode ter uma vida pessoal, que a gente tem que estar sempre disponível. E isso assim é muito sacrificante, seja a idade qual for, isso é muito pesado, porque muitas vezes nós temos problemas, nós temos a nossa vida, além da dirigência, né? Além do centro, e as pessoas não entendem isso. E é muito difícil, assim, o outro ponto que eu acho muito complicado é a questão dos médiuns, porque é normal, os médiuns têm ciúmes, eu já fui médium de outra casa, então é normal os médiuns terem ciúmes dos dirigentes. Você já esteve nesse lugar de médium, Sim, né? então, assim, tem muita coisa que hoje, como dirigente, eu enxergo assim, eu falo, cara, como é que eu fiz o meu dirigente sofrer? Porque é muito complicado. E é o que eu falei antes, assim, um dos pontos também que é muito negativo é você ter que lidar com tantos seres, tantos adultos, jovens, com diferentes criações, diferentes personalidades, diferentes doutrinas, porque muitos vêm de outras religiões, até mesmo do mesmo segmento, só que de uma outra forma, né, de desenvolvimento, e muitas vezes vem de uma maneira que não aceita a sua forma de doutrinar. Então, assim, você se depara com muitas questões, só que até mesmo em relação a outras casas, você fica de frente, né, das situações. Isso é muito complicado. Mas o ponto positivo é que você tem que estar sempre na sua cabeça que você está fazendo caridade, você está fazendo por amor, você está levando o nome de um povo que já sofreu muito e que merece ser levado. É um povo que nunca desistiu de lutar pela sua história, por todo o seu período de nômade. Então, assim, eu me orgulho, apesar das dificuldades, eu me orgulho do caminho que escolheram e que eu escolhi para mim. Porque, assim, só de você ver o amor, o carinho, a gratidão das pessoas, de você ver a pessoa mudando de vida, a pessoa chorando em agradecimento, é surreal. É surreal mesmo. Você tem alguma inspiração no meio cigano, Manu? Seja cigano espiritual ou até cigano de sangue mesmo? Na verdade, eu tenho algumas inspirações na parte artística cigana, né?
que é a Esmeralda Moraes, que ela é de São Paulo. Desde que eu sou pequena, assim, eu assisto os vídeos dela. Ela sempre foi minha inspiração de dança. E a minha prima, Savana Snarvik, que eu sempre acompanhei de perto, né? Mas elas são minhas inspirações na parte artística, assim. Eu não tenho uma inspiração na parte espiritual. Para mim, minha inspiração é o povo cigano em geral, né? E tenho muito carinho também pelos músicos do Fúria, que são, sim, eram inspirações e acabaram virando amigos. Eu tenho muito carinho por eles também. Ah, legal. Você, para poder abrir a sua casa, você falou que foi bastante relutante para poder abrir a companhia Ludan-Ritana. Mas você frequentou outras casas também. Você trouxe algum ensinamento, conhecimento que você teve nessas outras casas que você achou fundamental trazer para a companhia? Assim, muitas das casas nas quais eu participei, eu vi vários pontos que eu vi assim, isso eu sei que eu não quero na minha Tsara, isso eu sei que eu quero. Então, assim, uma das coisas que eu trouxe muito da casa onde eu cresci foi a questão do respeito com a espiritualidade. Eu vejo, assim, muita pressa, muita falta de paciência. E eu aprendi que a paciência é a sua maior virtude na espiritualidade. Eu vejo quando as pessoas entram pelo encantamento que os ciganos trazem. Eu quero saber o nome do meu cigano, eu quero incorporar logo, se eu não incorporo eu não sou um bom médium. E eu aprendi que a paciência vai ser a sua melhor amiga, porque o meu começo foi todo assim, ajudando, auxiliando e conhecendo um pouco dos ciganos. Eu vi o cigano em terra, eu queria parar ali do lado e ficar sentada conversando. Sabendo toda a história deles, né? Sugando o quanto eu pudesse de conhecimento. E assim, isso foi muito bom para o meu crescimento espiritual, porque eu acho que você às vezes ajuda muito mais você estando ali do que você incorporado. Eu vi às vezes muitos médiuns despreparados, eles como pessoas despreparadas, só que o espírito que incorporava, maravilhoso, assim, sabe? E eles não tinham essa oportunidade que eu tinha. Eu escuto de muitos médios que incorporam, poxa, eu queria ter o tempo de ter ajudado os ciganos, de ter ficado ao lado, de ficar ali fazendo meu papel de meliche, mas não tiveram essa oportunidade. Então, eu acho que isso eu trouxe de outras casas, eu tento passar aqui. Como eu disse, as pessoas quando entram nessa questão espiritual, elas querem o mais rápido possível incorporar, o mais rápido possível estar sabendo o nome de cigano, enfim. Só que eu acho que isso é um grande equívoco. Eu acho que o melhor de tudo é você pegar e aproveitar ao máximo o tempo que você tem para aprender, para você estar ali com os ciganos que estão em terra. E isso foi o que eu trouxe e vou levar eternamente, tanto para os médiuns da casa quanto para os amigos que chegarem e perguntarem o que você gostaria de nos passar de interessante da sua experiência. É isso. Aprenda e tenha paciência. Para mim isso é fundamental que eu trouxe. E como é a relação da companhia com as outras casas? A companhia tenta estabelecer uma irmandade com as casas que são parceiras nossas. Já tivemos eventos em festas assim com outras tiçaras reunidas, né? Uma delas é a Celuz, a Cruz de Camargue também. São tiçaras que a gente está sempre fazendo troca de experiências, participando de festas. E nós somos muito abertos a conhecer parceiros, a indicar também, porque nós somos uma casa que não queremos prender ninguém. Nós somos sempre abertos a quem quiser crescer, evoluir e aprender, porque para mim a espiritualidade é um eterno aprendizado. Mas são livres, né? Exatamente, gente. Ciganos são livres e a gente tem essa ideologia aqui. Mas estamos sempre fazendo essa troca, estamos sempre presentes nessas outras tiçaras, levando o que a gente pode, eles trazendo o que podem também. E é isso. A próxima pergunta que tem aqui, ela é muito importante. O que você tem a dizer sobre a sua cunhada? Então, é uma interrogação? Não, mentira, gente.
É que a Leide é minha cunhada, tá? Meu irmão está atrás da câmera. E foi ele que fundou a Aitsara comigo no começo. Mas, assim, a Leide é excepcional. Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo está sendo incrível. Como ela disse, eu estava no começo do trabalho, mas eu vi que o segmento foi para completamente diferente. E, assim, tá chegando muita coisa boa nas pessoas. Eu vejo a dedicação, eu vejo o estudo que eles têm e, enfim, acho que tanto para a cultura cigana quanto para a parte espiritual está sendo muito importante, porque é um canal de jovens, é um canal com pessoas que se importam com o que os ciganos têm a dizer, também que se importam com o que a espiritualidade quer passar. E isso é muito importante, porque, assim, a nossa casa aqui, ela tem muitos jovens. E eu sempre, na minha época, apesar de eu não ser velha, tá, gente? Na minha época, eu procurei muito alguém que falasse a minha língua, a minha forma de pensar sobre o povo cigano. E eu não tinha isso. Eu acho muito importante o que o canal da Conexão está fazendo, de levar isso aos jovens e falar de uma linguagem onde os adultos também possam aprender e se identificar. Isso, para mim, é fundamental. Nossa, não achei que ela fosse falar isso tudo de mim, fiquei até emocionada. Além de tudo. Né? Tá, essa parte aí corta. Mas então, antes da última pergunta, queria mais uma vez agradecer. Como agora a gente tá aqui seguindo todo um padrãozinho, né? Mas eu e a Manu, nós somos cunhadas já há algum tempinho aí, que a gente também não vai revelar o tempo. Queria agradecer a presença dela e se vocês quiserem, né, outros vídeos com a participação da Manu, deixa aqui nos comentários. Perguntas também para os próximos entrevistados, deixa aqui o que vocês querem saber. E vamos lá para a última pergunta do vídeo de hoje. Qual a dica ou orientação que você tem para passar para quem está começando a conhecer essa cultura, esse povo cigano tão maravilhoso? A primeira dica, assim, que eu acho que foi fundamental para mim e que eu aprendi de uma maneira muito dura, mas eu acho que as pessoas com esse conteúdo têm a oportunidade de aprender de uma maneira fácil, é seguir a sua intuição. Dar sempre ouvido à sua espiritualidade. Não importa o que você escute, não importa o que você veja de outras pessoas, a sua espiritualidade é sua lei, é sempre primordial. Assim, hoje eu tenho essa Aitsara, né, junto com meu companheiro, que também dirige a casa comigo, e tudo que aconteceu até hoje foi muito porque eu bati muito de frente com o que a minha espiritualidade dizia. Só que, assim, quando eu passei a escutar, eu vi as coisas acontecerem. Tanto para as outras pessoas, os médiuns da casa, pessoas que acreditavam no meu trabalho, quanto para mim. Então, assim, dê ouvido apenas à sua espiritualidade. Ela é quem te guia, ela é quem te protege e é ela quem faz tudo acontecer. Eu acho que isso é o melhor conselho que eu posso dar. E assim, gente, um outro conselho também que eu queria muito dar: não se intitulem ciganos sem ser. Porque isso é uma coisa, como eu disse, eu sofri muita perseguição. Mesmo nunca falando assim, eu sou cigana, eu nunca falei isso. E só de ter o gosto de vestir uma saia longa, de andar com uma rosa na cabeça, eu sofri muito. Os bailarinos ciganos sofrem muito, os músicos ciganos sofrem muito, as pessoas de tradição sofrem muito e as pessoas que trabalham com o espiritismo cigano sofrem muito. Então, muito cuidado ao falarem que são ciganos sem ser, porque além de vocês fazerem isso de uma maneira ruim para o povo mesmo, é muito triste a perseguição que eles sofrem e a gente querer trazer isso para a nossa vida. Nós temos muitas oportunidades, eles são um povo que sofre muito e nós temos uma missão diferente de levar essa cultura que é tão bonita, mas que é tão sofrida para as pessoas, ao invés de prejudicá-las, que elas já têm muito sofrimento. Eu acho que isso é um outro conselho que eu posso dar também e pode ajudar as duas partes. Eu acho que isso que você quis dizer, Manu, só talvez acrescentando, é que ser cigano, lembrando que nós duas somos ciganas de coração, a gente é apaixonada por essa cultura, que cigana, não é só colocar uma roupa colorida, uma saia rodada,
e sair rodando por aí dançando, que você é cigano, não é só por isso. Tem muita coisa por trás de uma saia rodada, de uma roupa colorida. Então, é algo muito mais sério do que talvez possa... Erro! Eu destruí o De cenário. novo! Toda hora, cara! Toda hora! Vai, de novo! Eu vou pegar daqui, Vai ó. cortar só pra mim nessa parte, né? Provavelmente. Voltando. Tem algo muito mais sério por trás disso tudo. Então, quando você pensar em falar assim, eu sou cigano, fala isso com convicção que você está se entregando, digamos assim, por essa cultura. Não age como brincadeira, porque não é um povo muito sério, que sofreu e sofre até hoje muito preconceito, então é bom olhar com carinho para eles e respeito. Então é isso, gente. Obrigado, Manu, pela participação hoje. E a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, comenta o que você achou do vídeo, se você quer ver de novo a Manu aqui. As perguntas também que vocês queiram que a gente faça para os outros entrevistados, né, para os próximos entrevistados, que a gente quer continuar com esse quadro. E é isso. Até o próximo. Aventurar. Assim seja, assim sempre será.